Olá meus queridos, Felipe Cardoso com mais uma videoaula para o site mxmasters.com.br. Eu tenho recebido alguns e-mails e alguns comentários de algumas pessoas que estão com uma certa dificuldade para poder manusear a Pentool, a nossa ferramenta vetor. Então algumas pessoas não conseguem fazer o traçado corretamente, não conseguem fazer uma seleção correta. Na verdade, você só vai conseguir trabalhar 100% com essa ferramenta praticando, mas estou preparando essa videoaula aí de reforço para você ficar melhor nessa ferramenta, ok? Bom, tem uma imagem aqui que eu tirei da internet, tá? Da família dos incríveis, e nós vamos trabalhar com ela. Ela tem aqui um fundo branco chapado, e a gente até pode fazer remoção desse fundo com a nossa varinha mágica, a Magic Wand Tool. Só que se eu fizer a remoção, vocês podem observar que ela fica com um traçado, né? Ela fica meio serrilhada e você acaba visualizando uma parte branca que contorna as imagens. Você tem uma outra opção para poder trabalhar com a varinha mágica, que é selecionando aqui o Anti-Alias, que dá uma tolerância um pouco melhor. Se você visualizar, fica um pouco melhor, só que se você aumentar, você vai ver que o corte não ficou perfeito, né? Ainda ficou meio serrilhado e num fundo escuro não fica legal. Então a Pentool acaba sendo a ferramenta ideal para a gente. Então eu tenho aqui a imagem, vou aumentar, vou dar um zoom aqui de 300% para poder melhorar aqui no trabalho. Bom, vou selecionar aqui a ferramenta Pentool e vou começar a fazer aqui o traçado. Agora, o macete, né, dessa ferramenta da Pentool é o seguinte: eu dei o primeiro clique aqui embaixo e dei o segundo clique aqui. Vou tirar aqui a cor da linha. Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, ela vai fazer uma curvatura para cima, certo? Se eu clicar aqui e arrastar para cima, ela vai fazer a curvatura para baixo. E se eu fizer uma curvatura para algum lado, ela cria esses dois pontos de controle. Se eu clicar aqui, logicamente que eu fiz a curvatura, eu tenho que clicar aqui na ferramenta Subselection, né? Subselection Tool. Aí sim ele vai me dar a opção para poder trabalhar com esses dois controles, ok? Então, se eu mexer nesse controle aqui, eu tenho como ajustar a curvatura. Então, se eu puxar para cá, ela vai para cima, se eu puxar para lá, ela vem para cá, ok? E esse outro ponto de controle eu também posso trabalhar aqui a tolerância dela. Então, é um macete aí para você poder trabalhar com a Pentool, ok? Bom, fiz aqui o corte, vou dar um Ctrl Z aqui. Voltei aqui com a Pentool e vamos clicar aqui, tirar novamente aqui a cor da linha. E o outro macete é o seguinte: se eu clicar aqui, depois clicar aqui para poder fazer algum outro traçado, o traçado não vai sair perfeito. Por quê? Eu fiz aqui a curvatura, eu tenho que dar um outro clique nesse ponto aqui para poder fechar o ponto. Quando que eu vou saber que esse ponto está fechado? Ele tem dois pontos de controle aqui, como eu falei. Se você der um clique, ele vai criar só um ponto de controle. Então eu sei que eu fechei o ponto. Então agora sim eu posso vir para cá, fechei, venho para cá novamente, cliquei aqui, fechei, e você vai fazendo até terminar. Então fechei aqui. Agora vamos fazer a parte aqui da cabeça. Fechei novamente. E vai fechando. Ok? Aqui novamente. Vamos subir aqui. E sempre fechando o ponto, tá? Nunca esquecer de fechar o ponto aqui. Então, ó, cliquei aqui, trouxe para baixo e ele vai fazer a curvatura para cima.
Lembrando que se eu quiser trabalhar com ponto de controle, é só eu vir aqui na ferramenta Subselection e ele me dá aqui o ponto de controle para poder trabalhar. E dá a opção da gente voltar com a Pen Tool novamente, ele volta para o último ponto. Bom, vamos fechar aqui, por garantia. Agora vou puxar para o lado superior esquerdo para fazer a curvatura para a direita. Fechei, fazer aqui a orelha aqui. E a gente vai fazendo aqui todo o traçado. Agora vamos fazer aqui o traçado aqui do cabelo. E lembrando que quanto maior for a resolução da imagem que você vai trabalhar com a Pen Tool, melhor, porque você pode aumentar o zoom, sempre com o zoom na maior escala possível, para você poder ver os detalhes da borda da imagem de onde que você vai tirar. Porque se você trabalhar com a imagem sem dar esse zoom, você não consegue pegar esses detalhes perfeitos. E sempre fechando o ponto, ó. Trouxe aqui, fechei. Agora vamos aqui para o cabelo, trazer lá para baixo, fechei. Vamos vir aqui para baixo, vou trazer aqui para esse lado aqui e sempre mexendo para o lado onde você vai fazer, contrário para onde você vai fazer a curvatura. Lógico que um bom mouse ótico vai melhorar bastante para você poder trabalhar com a ferramenta. Se você não tiver um mouse que esteja numa configuração legal e um mouse que não seja um mouse ótico, pode dar trabalho. Não é que você não consiga fazer. Se você tiver uma certa prática com esse mouse, você vai conseguir fazer. Então vamos fazer aqui o contorno, sempre fechando o ponto. E terminar aqui. Vamos terminar aqui embaixo, agora fechando aqui. Maravilha. Vamos colocar aqui em 100% no zoom. Uma outra coisa legal, eu já fiz o traçado e fechei esse traçado, ok? Se eu quiser colocar aqui uma cor na borda, vocês vão ver que fez aqui uma cor, colocou uma cor preta. Vamos colocar 2 pixels. Vocês vão ver aí que o traçado está correto, né? E se você também quiser fazer uma borda de alguma imagem, você pode fazer com a Pen Tool como eu fiz, tá? E colocando aqui a cor, tá vendo? Às vezes você quer fazer uma borda aí de alguma cor, é só você trabalhar dessa forma. Só que aqui a gente não vai colocar nenhuma cor na linha e vamos dar uma cor aqui branca para toda essa seleção nossa. E a gente vai clicar com o botão direito e Convert Path to Marquee. Marca a opção Anti-Alias e OK. E aqui está o tchan da coisa. Se você der um Ctrl X, você vai cortar essa imagem daqui. Você pode cortar e depois colar em outro canto. Só que se você der um Ctrl Shift I de índio, ele vai inverter a seleção. Ele vai selecionar todo objeto fora dessa imagem que a gente recortou. Aí você dá um Delete, pronto, tá aí a imagem toda recortada. Se você aumentar aqui o zoom, você vai ver que ficou bem melhor do que com a varinha mágica. Aí agora é só você usar aqui a prática. Vou colocar aqui um degradê para vocês verem que ficou legal. Vou colocar aqui um degradê, gradiente linear do preto para o azul. Vou colocar um preto para vocês verem que o corte ficou perfeito. Maravilha, maravilha. Ok, se você quiser dar um efeito legal aí, é só você duplicar essa imagem aqui, tá vendo? E dar um efeito aqui em Filters. Vamos ver aqui. Filters. Blur. Zoom Blur. Ok. Passa a imagem para cima. Vamos ver aqui a posição da imagem, 51 por 86. E vamos colocar na mesma, 51 por 86. Pronto. Então é bem fácil de trabalhar com a Pen Tool. Basta ter um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado e nunca esquecer de fechar os pontos. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima.